E tá aberta a porteira do surto e tagarelice, porque a gente tá aqui pra falar de Webtoon pela primeira vez! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui com Nayana Nascimento! Oiê! Meu nome é Nayana, mas as pessoas me chamam de Nay, vocês vão ouvir assim. Oi, gente! E Mariana Raia! Alô, pessoal! Vocês podem me chamar de Mari ou somente de produção, tá tudo certo. Esse podcast é uma vontade que a gente tem já faz um tempo, então é muito bom que a gente tá conseguindo fazer ele funcionar, finalmente. E, obviamente, como o nome já diz, a gente vai falar ao longo desse podcast muito sobre o Webtoon. Mas antes da gente falar de Webtoon, nesse primeiro episódio, abrir uma exceção e se introduzir um pouco mais, falar quem a gente é, do que a gente gosta, além de Webtoon, como é que a gente se conheceu, por que a gente resolveu fazer esse podcast, o que a gente gosta tanto no Webtoon que difere ele de outras mídias. Então a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso, como uma introdução. E quem quer começar? Eu acho que você, Made, pode ir já começando. Você tá indo tão bem nesse primeiro episódio que você tem que continuar dando esse ótimo exemplo. Vai lá! Eu fiz algumas anotações, eu fiz uma colinha aqui. Eu esqueço algumas coisas, tipo minha idade às vezes. Ai, eu também. Meu nome, na verdade, é Camila. Camila Almeida, Made é meu apelido. Eu tenho 27 anos, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu surto muito por Webtoon, principalmente nas madrugadas no Twitter. É um dos meus hobbies preferidos. Além de surtar por Webtoon, eu também surto por K-pop, gosto de K-pop, gosto de videogame, gosto bastante de música no geral. E gosto muito de podcast, escuto podcast desde 2010. Já participei de alguns projetos envolvendo podcast, ou editando, ou ajudando a apresentar, produzindo. Mas essa é a primeira vez que eu tenho um podcast próprio. Já era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Só que eu não encontrava o tema que me despertasse essa vontade. E eu encontrei nos Webtoons a vontade de falar sobre esse assunto. Meu nome é Nayana, mas todo mundo me chama de Nay. Eu sou designer. Eu gosto muito de Webtoons. Eu comecei a ler, eu não lembro quando. Mas eu acho que foi em 2016, com Orange Marmalade. Mas eu não tenho certeza. Leio muitos mangás, desde que eu me conheço por gente, eu leio mangá. Então foi incrível achar esse universo de mangá colorido. Eu gosto muito de videogame também. Eu comecei a ouvir K-pop, atualmente eu tô um pouco afastada do K-pop, mas eu ainda... O universo K-pop ainda está aqui. Estudo um pouco de coreano também. Meu coreano ainda não é bom o suficiente pra ler em coreano, mas às vezes quando eu tô muito ansiosa para os próximos capítulos, eu vou atrás dos HOs, que são os que ainda não foram traduzidos em coreano, e é o suficiente para eu entender o que tá acontecendo na história. Então é ótimo. Nayana, você fala de onde, Nayana? Eu sou de São Paulo, mas atualmente eu moro em Portugal com a minha mãe. Estou aqui por tempo indeterminado, quem sabe um dia eu volto pro Brasil, mas eu sou de São Paulo, que é de onde eu conheço a Mariana. E foi onde, por coincidência, eu conheci a Mages, que a gente trabalhava junto, mas depois a gente chega nesse encontro maravilhoso de como a gente se conheceu. Tem uma terceira pessoa? Temos uma terceira pessoa, que no caso sou eu. E, como a gente vai perceber daqui a pouquinho, eu sou definitivamente a estranha no ninho. Mas vamos começar pelo começo. Meu nome é Mariana, né? Como a gente Made já me apresentou ali no começo. Mariana, sou de São Paulo, nascida em São Paulo, São Paulo. Porém, eu vivi bastante tempo no interior, numa cidadezinha chamada Bilac. E aí, pesquisem no Google, porque é isso. Eu sei que vocês não conhecem. A não ser que você esteja falando de Bilac. Oi, pessoas de Bilac. Eu tenho 29 anos, certo? E, não se choquem, mas vem aí a bomba. Eu nunca li um Webtoon. Mariana, o que você está fazendo num podcast de Webtoon se você nunca leu um Webtoon, Mariana? Porque eu confio muito nas outras duas pessoas que fazem parte desse projeto aqui, desse podcast. Então, quando vieram me soprar, nossa, tô aqui pensando, um podcast de Webtoon aqui com a Naya, não sei o quê. Gente, onde eu assino, como é que eu ajudo, o que eu faço, vamos lá, bora tocar pra frente, porque é sucesso. Além da nossa produção, eu queria trazer aqui para contribuir que a Mari é a nossa especialista em cinema. Não bastante especialista em cinema, é a nossa acadêmica em Hallyu Wave. Então, assim, é propriedade. Quando o assunto vem, é propriedade.
Ela fala assim, né? Fala de um jeito como se, não tem muito o que agregar aqui, gente, né? Entrei de gato no navio. Mas na verdade a Mari tem um lado bem legal pra trazer que é bem complementar a mim e a Nai. Então, só, né, pra dar, então, já que o pessoal falou que eu sou credenciada, eu vou dar as credenciais, gente. Por favor, dê suas credenciais. Eu sou formada em rádio e TV, né, pela FIANFAAN. Yay! Diplomas, que até hoje eu não peguei, mas ele tá lá me esperando, porque a pandemia não deixou eu ir buscar. E durante, né, a faculdade eu fiz 2 iniciações científicas, uma delas sobre K-dramas, outra sobre K-pop, e o meu TCC foi, obviamente, sobre K-movies. Né? E eu fiz exatamente sobre o Invasão Zumbi, né, que é o Busan Hang. Se vocês quiserem, é só pesquisar, gente, Mariana Raia no Google, que eu tenho certeza que aparece aí, porque eu cheguei a apresentar a minha iniciação científica de K-dramas, inclusive, num congresso. Inclusive, o dia que a Mari lê o primeiro webtoon vai ser um grande evento. A gente já tá cavando esse evento aí faz um tempo. E eu acho que agora, mais do que nunca, tá chegando cada vez mais perto desse momento. A gente promete que quando ela ler o primeiro webtoon, a gente vai fazer um episódio só falando sobre a experiência da Mariana lendo o primeiro webtoon da vida dela. Que a gente tá realmente A gente já tem umas tentando. indicações. Que elas estão tentando me indicar faz bastante tempo, um webtoon, mas até por enquanto ainda não fui convencida, mas quem sabe agora eu não tenha mais pra onde fugir. Eu não sei como é que é a timeline da coisa, mas eu imagino que vocês duas já se conheciam há bastante tempo antes, né? Acho que faz 10 anos. Vai fazer 10 anos, ano que vem faz. Ano que vem é aniversário de 10 anos. 10 anos é bodas de quê? Papel, eu acho, não 10 é? anos. Papel? bagulho 10 anos? frágil. Meu Deus, 10 anos é uma vida, gente. É maior que carreiras. Essa amizade é maior que carreiras, literalmente. É boda, gente, de estanho, tá? Bodas de estanho de amizade, adorei. É. E vocês se conheceram? A gente se conheceu. Eu conheci a Mariana na ETEC de audiovisual, que a gente fez um curso técnico junto de 2 anos sobre audiovisual e cinema. E aí a gente se conheceu ali. A gente se conheceu ali, assim, porque, sei lá, as duas assistiam Sherlock, e é isso, entendeu? Conectou e nunca mais nos largamos. O celular dela tocou do meu lado, e aí começou a musiquinha de abertura do Sherlock, e eu falei, você gosta de Sherlock? E aí já era. E aí... A gente E observa. aqui temos uma que é a bodas de zinco. Exato. Mas dá pra perceber que temos um padrão. Porque Exato, eu começo era minhas isso que eu ia amizades- falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Esse é um padrão de amizade da Nayana. Basicamente é assim que ela Exato. faz amizade. Basicamente é assim que eu faço amizade também. Mas, bom, enquanto as duas estavam ali completando bodas mais bodas de amizade, eu tava de molho. Eu tava existindo aqui na minha cidade de Florianópolis, vivendo minha vidinha paralela. Mas eu acabei conhecendo a Nay Foi 2017 ou 2018 que a gente se conheceu? Acho que é 2018. Então, foi em 2018, porque a gente trabalhava no mesmo lugar. Só que a gente trabalhava no mesmo lugar, ela estando em São Paulo e eu estando em Florianópolis. Calhou que o trabalho que a gente fazia era meio conectado, então a gente fazia muita videochamada para trocar ideia. Inicialmente era para trabalhar, depois virou para trocar ideia. Mas Trabalho tava Resolver nem assuntos. vendo, hein? Exato. Resolver assuntos. a gente trabalhava, mas a gente conversava também, faz parte. Exato. Produtividade. Corretíssimo. Naquela época, a Nay estava trabalhando como designer gráfico e eu não sei o que eu fazia naquela época. Eu fazia um pouco de tudo, mas tinha uma parte minha que cuidava mais da questão das redes sociais, de comunicação. Eu era meio que a ponte da Nay, assim, para as coisas que a gente fazia. É minha dupla. Exato, a gente era uma duplinha, tinha várias coisas que a gente fazia junto, então a gente fazia muita videochamada. Um dia eu tava compartilhando a minha tela com ela para mostrar alguma coisa, pedir opinião e tal. Só que eu tava no trabalho e eu sincronizo o meu Chrome com o computador do trabalho. E aí puxo o meu histórico, os meus favoritos, porque eu salvo muitos links úteis e tal. E como eu fazia algumas coisas de casa também, eu não queria que ficasse desconversado as coisas, então eu sincronizei. Isso fez com que a minha aba do Chrome ela puxasse todos os meus favoritos. Quando eu me liguei disso, que eu tava compartilhando a tela e dava pra ver os favoritos, eu fiquei um pouco envergonhada e eu falei, porque eu tenho essa, eu comunico.
Ao invés de deixar passar, eu resolvi comunicar. E isso fez, obviamente, é o famoso não reparar na bagunça, e a pessoa, tipo, bagunça, olha pra todos os lados. Então foi só eu falei, meu Vamos Deus, não repara nos meus favoritos, a Nayana, favoritos? Onde? Cadê? O que foi que você falou, Nayana, quando você viu meus favoritos? Olha, você assiste K-drama também? Eu vi que você tem um Damar Fever ali em cima. Nossa! E assim, era exatamente o Drama Fever o meu medo. Eu tava numa fase que eu tava começando a assistir. Na verdade, eu já tinha começado a assistir K-drama fazia um tempo, só que eu tava numa fase que ninguém assistia, só eu. Então me parecia vergonhoso. Até porque eu assistia K-dramas de procedência duvidosa, de plots duvidosos, de desenvolvimentos duvidosos. Em 2018, realmente... Eu comecei a assistir em 2016. A culpa não é sua. Pois é. Exato. Eu comecei a assistir em 2016. E aí eu me limitava a assistir o que o Netflix me oferecia. E era duvidoso, entendeu? Era bem duvidoso. Então, eu meio que fui acostumada a ter vergonha de assistir. E só que a Naya assistia também. Então a gente virou amiga por causa disso. E mais pra frente, a gente continuou amiga também por causa de K-pop. Depois ela me apresentou pro K-pop quando eu resolvi entrar de cabeça, assim. Que eu não sabia por onde começar, porque é muita coisa. Quem me instruiu foi a Nayana. Maravilhosa. Ela é o quê? Expert em apresentação de K-pop. Exato. Eu tive que passar um final de semana na casa dela. Olha só. Eu vou dizer que... pra ela me apresentar ali, mostrar... Foi overdose de K-pop durante o final de semana inteiro. E como se não bastasse me apresentar K-pop, ela também apresentou Webtoon. É engraçado, porque foi a mesma coisa nos dois. Meu primeiro contato com K-pop e com Webtoon não foi por causa da Nai, mas quando eu conheci, que eu resolvi que eu queria conhecer mais, foi pra ela que eu corri. Foi pra ela que eu falei, me ensina. E aí eu fiquei sentadinha ouvindo ela falar e ela me explicando toda a questão. E aí ela me deu várias indicações de várias coisas. Foi assim que eu comecei a ler. Eu comecei a ler o Webtoon um pouquinho mais pra frente, 2018. Foi talvez em 2019. E depois, obviamente, a Nayana como a grande apresentadora, né? A pessoa que apresenta mundos, aí ela teve que apresentar pessoas também. E aí ela fez a união. Ela fez a união desse trio. Não, eu vou dizer o porquê que ela fez a união desse trio. Por favor, diga. Por favor. Eu, sou Magasse. Então, né, pra quem não sabe, pra quem só é do Webtoon mesmo e não sabe, é quem é fã de GOT7 mesmo. Então, vamos lá. Chegou agora do nada. Um grupo de K-pop. Chegou assim do nada aqui. A Gaça é o nome do fandom do GOT7. E o que acontece? Eu era uma Gaça solitária. Eu era esse passarinho solitário. E a única outra pessoa que eu conhecia que também gostava era uma criança de 12 anos. Não dava. Não tinha como ter um papo ali. Era um pouco porque assim, não dá, gente. A gente precisa combinar que é desesperador. Você na faixa dos seus 20. Não, das 20 não, quase 30 já aí. E daí a Nayana vendo meu sofrimento, vendo esse sofrimento, ela falou, não, Mariana, me dá essa mãozinha aqui, você não vai sofrer mais, porque eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga aqui, e ela é a Gasse também. E vocês vão se conhecer. Ela também tem seus 20 e muitos anos. Olha que maravilha. Uma idade aceitável pra fazer amizade. Aceitável. Você não vai sofrer. Menor de idade. E daí ela fez ali um grande grupo de WhatsApp pra jogar nós duas lá dentro e falar, conversem, tá? Boa sorte aí pra vocês. Foi um grupo maravilhoso, porque a Nayana ficava em silêncio e a gente passava madrugadas lá dentro conversando sobre GOT7. Se conheçam, e eu acho que o nome do grupo é Agassi Meet and Greet. E eu fui embora, assim, tipo... Você ficou no grupo, mas assim, era silêncio total. Era silêncio total. A Nay tava ali só pra, né, fazer o monitoramento, garantir que a gente ia ser amiga de verdade. O resto a gente fez. Na verdade, a gente cobrou ela pra criar o grupo, porque ela falou que ia criar, nunca criou. E ficou essa cobrança mútua de tipo, Nayana, quando que você vai apresentar pra Made? Nayana, quando que você vai apresentar pra Mari? Né, eu tenho... Né, tipo, criança de 12 anos, eu não posso mais. Exato, não dá mais. E
E aí ela falava, não, a gente vai ter um momento. E a gente, não precisa ter um momento. É só você criar um grupo, a gente faz acontecer. Assim, as duas sedentas, porque eu também não conhecia muita gente pra falar. E eu tenho essa sede de falar sobre coisas que eu gosto com alguém. Tenho essa sede natural. Então, ela só criou o grupo, botou nós duas e a coisa aconteceu. E aí, sei lá, né? A amizade transcendeu GOT7, transcendeu K-dramas e foi pra vida. A gente já teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Foi um momento muito legal. Sim, tem até a fotinha aqui do nosso primeiro encontro aqui na minha parede. Chorem. Eu tenho salva em redes sociais. E aí, depois que a amizade transcendeu, né? A gente também tem essa curiosa mania de querer se enfiar uma no projeto da outra, entendeu? Daí uma quer fazer uma coisa e todo mundo vem junto, uma grande família, entendeu? Um grande empreendimento, uma grande empresa. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do porquê que a gente leu o Webtoon. Tirando a Mari, porque a Mari ainda não leu o Webtoon. Mari, você pode falar. Por que você não leu o Webtoon, Mari? Mari? Por que você não leu o Webtoon? Não leu o Webtoon. O que te faz então, não ler? eu posso começar então do porque eu não leio e depois vocês vão, né? Isso, Tá pode. bom. Só porque é bullying contra mim, mas beleza. Eu não leio o Webtoon basicamente porque o web. Eu vou por aí que eu tenho, assim, uma grande dificuldade de ler coisas que não sejam em mídia física, gente. Eu sou velha a esse ponto. Eu achei que depois do meu TCC eu ia estar curada, porque sem condições de comprar todos os livros que eu precisava ler, ou todas as coisas, então muita coisa eu tive que ler em PDF mesmo. Mas eu não me curei. Eu realmente não me curei. Eu só tenho essa grande dificuldade de web. Eu não consigo. Gente, é coisa de velho. O que eu vou dizer? Pronto. Agora, além de ter 29 anos, todo mundo sabe que eu sou uma velha. Mas assim, você tá aos pouquinhos, eu sinto que você tá chegando mais perto de começar a ler. Inclusive, se você que tá ouvindo, quer participar, quer indicar que o Webtoon seria bom pra Mariana. Aí, ó, vamos ver quem sabe, não sai daí. Você, pessoa misteriosa, não indica, e eu começo a assistir, elas vão jogar na minha cara durante anos, de, tipo, a gente passou anos te indicando coisa, aí vem a pessoa lá que você nunca viu, ela te indicou esse você leu em um dia. A gente quer esse tipo de treta aqui pra nossa amizade, muito obrigada. A gente quer, a gente precisa. Inclusive, Mari, você não leu Webtoon, mas você lê outras coisas, você assiste outras coisas. Que gênero você gosta? Que tipo de história alguém pode te indicar? Gente, eu realmente sou uma pessoa que eu sou bem das ecléticas, assim, porque o que eu gosto são boas histórias. Porque eu posso dizer, não gosto muito de romance, mas se for uma história boa, eu não vou ligar se é um romance, se não é, se é comédia. Se o negócio for bom, a narrativa é boa, eu realmente vou gostar. Tem algum gênero que te afasta? Boa. Talvez um romance que eu já olho assim e já fico com uma preguicinha. É uma coisa que... porque se o ponto todo for sobre o romance, sobre duas pessoas se apaixonando, falar, tá bom. Sabe, eu vou dizer que eu já tenho um rancinho, uma preguicinha. Mas aí, se você não me vender como um romance, se você vender como uma boa história, você compra. Eu compro, exato. Eu tô rindo, mas é de desespero. Vocês já vão entender por quê. Eu vou puxar o bonde, então. Vou fazer aqui, já para conectar os pontos logo, né? Depois que eu conheci o Webtoon, eu descobri que eu já conhecia. Só que eu não sabia que se chamava assim e que tinha toda uma divisão. Teve um período que eu li alguns mangás. Eu nunca fui muito de ler mangá. Mas eu sou uma pessoa muito nostálgica. Tinha alguns animes que eu me apeguei, assim, principalmente na infância, adolescência. E quando eu cresci, eu resolvi ir atrás dos mangás deles para ler. E, bom, aí eu fui atrás de apps, né? E de sites para eu poder ler esse tipo de mangás. E, eventualmente, eu acabei esbarrando em outros títulos que me eram indicados. Um dia, eu caí em um que eu achei muito estranho, porque eu lia pelo aplicativo, né? E aí, um dia, eu entrei num capítulo de um, e ele falava, você vai ler da esquerda para a direita e você vai descendo. E eu fiquei, what? Você vai descendo? Descer? Como assim? E aí eu lembro que foi um choque na época, porque eu já vi de cara no traço uma diferença muito absurda. Porque enquanto todos os outros eram divididos em quadros, né? Você tinha meio que o desenho como se fosse uma página de um livro.
E aí era dividido em todos em quadros. A grande maioria era em preto e branco. Mas eu entrei em um que... Nossa, gente, o traço era tão bonito. Era tudo tão perfeito. A qualidade era tão boa, tão colorido. E o negócio era uma tripa gigante. No começo, eu comecei a arrastar pra baixo. E assim, não mudava de página. Porque não tinha transição de mudar de página. E eu fiquei maluca, porque eu fiquei, gente, olha o tamanho dessa página. Não acaba nunca. Realmente, assim, eu fiquei muito chocada na época. Só que eu não fui atrás. Eu só vi aquele e passou batido. Eu vim a conhecer o Webtoon mesmo vários anos depois. Depois eu conheci K-pop. Porque, como eu já falei aqui, eu gosto muito de GOT7. É o meu grupo preferido. Gosto de outros também, mas esse é o meu grupo preferido. E eu descobri que tinha uma história em quadrinhos que tinha sido feita e que um dos personagens, a inspiração desse personagem era um dos membros do GOT7, que por acaso é o meu membro preferido. E aí aquilo foi o meu combustível, foi a motivação que eu precisava. Então eu comecei a ler. Eu vim a dropar esse Webtoon mais pra frente depois. Não vou falar o nome, vou guardar essa história mais pro futuro. Mas foi ali que eu comecei a ler. E eu achei muito legal, muito legal. Eu já sou aficionada por romance. Eu adoro Webtoon de romance. Eu coleciono Webtoon de romance. Eu também. Eu também. Eu vou confessar Gente, aqui também. Eu coleciono Webtoon de romance. Meu Deus. Não tem condição. Tem 2 gêneros que são meus grandes focos. Romance e os thrillers. Eu gosto muito desses 2. Mas eu também leio de outros tipos, assim. Eu vejo o que me chama atenção e aí eu começo a ler. Mas eu adoro os webtoons de romance. Mas ele tem que me entregar alguma coisa diferente. Ele tem que me entregar alguma coisa legal. Ele tem que ter um desenvolvimento que eu gosto e tal. Mas basicamente foi assim que eu descobri o webtoon. E, cara, eu me encantei pela experiência de leitura. Nossa, eu achei maravilhoso a rolagem pra baixo. Eu achei incrível. No início, eu tomei o susto, mas eu adorei. E eu acho que, na verdade, uma das coisas que me ajudou muito a continuar lendo o Webtoon foi a plataforma. Eu leio pelo aplicativo da Webtoon mesmo, né? O balãozinho verde. E eu gosto muito dele porque ele é muito clean. Você quase não tem anúncio. Ele não te atrapalha. A leitura lá é muito fácil. Buscar coisa lá é muito fácil. Então, eu já lia, como eu falei, eu lia mangá em outros aplicativos e tal. Só que, cara, toda vez que você passava de capítulo, você tinha vários anúncios. Às vezes você tinha anúncio entre as páginas. Pra mim, quebrava muito a questão da experiência de leitura, assim, no geral. E é óbvio, esses aplicativos, né, não eram tão grandes quanto, por exemplo, um aplicativo tipo o Webtoon, para poder abrir mão de anúncio e ter diferentes formas de monetização. Mas isso meio que me afastava. Então, eu acho que a experiência de leitura, assim, o fato de ser bem clean, ser bem feito, assim, para você ter uma experiência incrível de mergulhar na história mesmo, foi o que me prendeu. Foi o que me fez gostar muito. Eu ainda tô chocada porque como eu nunca li um webtoon, eu não sabia que ele não tinha essa separação de página. Não tem! É maravilhoso! Ele tem separação de capítulos só. Mariana, cada de uma descoberta. Nayana, como tudo começou? Eu comecei a ler muito mangá desde sempre. Eu comprava na banca, mas no Brasil demora muito para chegar as publicações em português. E quando eu cheguei num nível ok de inglês, eu comecei a acessar essas traduções em inglês. Então eu comecei a consumir muita coisa em mangá em inglês. E nesse mesmo site, na época eu não tinha consciência, eles também colocavam publicações em coreano. E eu gosto muito de romance. E aí eu tô cercada de pessoas que gostam de romance. Jovem. Eu era uma pessoa jovem que gosta de romance adolescente. E eu cheguei nesse Orange Marmalade. Só pra vocês terem uma ideia, era na época do Crepúsculo, então o vampiro tava muito em alta. E aí... Nossa! Ok! E aí eu comecei a ler Orange Marmalade. E eu lembro as primeiras páginas que eu tava lendo, os primeiros capítulos, né? Que os capítulos é dividido por capítulos, não páginas, porque como a Mandy disse, não existe separação por página, você vai correndo tudo na vertical, e isso permite uma forma de narrativa que enquanto eu comecei a ler, minha cabeça fez buf! Porque mangá, você vai por página, isso dá uma quebrada às vezes na narrativa. Só que o Webtoon, como você vai lendo na vertical, permite recursos de arte
que é incrível. Eu lembro o momento que eu falei, isso é incrível. Era o momento que ele estava indo atrás dela, andando na rua. E eu também já gostava de cinema, né, na época. E eu falei, gente, isso é uma decupagem, isso é um plano lindo, assim, porque ia pra plano detalhe, em sequência na vertical, storyboard. Eu falei, isso é storyboard que eu tô lendo, isso é lindo. E foi nesse momento que eu falei, eu gosto muito disso. E aí eu falei, eu quero mais. Aí eu cheguei no Windbreaker, que vem pra um outro gênero que eu também gosto muito, que é de ação, que é um pouco mais voltado para o que eu chamo de porradaria. Dentro de mim. Porradaria. É um gênero chamado de porradaria. É um ótimo gênero, porradaria. É um grande gênero. Porradaria. E ele fala bastante porradaria, bullying e tudo mais. E os temas mais um pouco pesados, que eu gosto. E foi aí que eu comecei. Aí deu um pause, porque a vida adulta chegou, eu fui fazer faculdade, fui trabalhar e deu um pause nas minhas leituras. E faz aqui, acho que assim como a Made começou, foi na mesma época, eu fui capturada pelos anúncios do Lore Olympus nas minhas redes sociais. Eu acho que eu era um alvo. E eu realmente, eu me tornei consumidora. Assim, o algoritmo te acertou quem em cheio. programou esses anúncios, parabéns. Conseguiu. Parabéns. Você não só puxou a pessoa de volta pro buraco, mas assim, puxou com tamanha precisão. Nossa. Que agora a pessoa tem um podcast só sobre esse assunto. Exato. O impacto foi muito bom. Ai. Aí eu comecei a ler Lore Olympus e eu falei, que tem mais disso maravilhoso? E aí eu nunca mais saí. Em relação a gênero, o único gênero que eu me afasto um pouco é de terror, porque eu não consumo muita coisa de terror, então eu até, como eu sou muito curiosa, eu procuro, mas eu não continuo porque eu falo, não, isso tá muito pesado pra mim, vou me afastar, tipo Bastard e uns outros mais pesados de humanos fazendo humanices, eu me afasto. Eu tenho inclusive uma grande curiosidade de como seria um terror em um webtoon. Porque eu entendo como o terror funciona num filme. Eu entendo como funcionam os esquemas pra deixar uma coisa terror. Eu entendo como tem que fazer a luz, como tem que fazer o áudio. Mas eu realmente me pergunto como isso é feito impresso não, porque no caso é na web, mas... Ela é muito velha, gente, não dá. Em desenho, eu sou muito velha. Eu sou muito velha. Mas, eu consigo te dar exemplo de 3 recursos que eles usam. É a arte, que às vezes é uma arte mais pesada, os olhos e tudo mais. Outro, você vai super entender quando eu falar isso, que é o efeito Kuleshov, que é a repetição essa repetição é muito medonha. Que é só a repetição do quadro de desenho, isso já dá um efeito. Imagina no efeito Kuleshov, é exatamente isso. E eu acho que é outra. Okay. A outra é storytelling maravilhoso. Quando você tá lendo, você só fica... Então, pessoas, se vocês forem me indicar talvez vocês comecem por um de terror, talvez porque eu estou curiosa pra entender como realmente... A Nai falando agora, eu fiquei... interessante. Comecem por aí, então, com uns bons de terror pra mim. Esse negócio que a Nayana falou, humanos fazendo humanices, todo esse contexto mais pesado, assim, por exemplo, coisa que envolve... crime, serial killers e tal, aquela stalkers malucos e tal, coisas assim, eu gosto de ler essa temática. Só que eu tenho um problema. O traço. Eu fico apavorada quando eu tô lendo. Gente, é por isso que agora é isso que me deixa curiosa. É como um traço então, pode te assustar tanto. Deixa eu te explicar. Quando você tá vendo um filme, quando você tá vendo uma pessoa, um humano, interpretando, existem limites. Eu acho que tudo bem, com efeitos visuais e tal, isso pode transcender, mas existe um certo limite que, por exemplo, a expressão de uma pessoa consegue interpretar. No webtoon, esse limite é muito extrapolado, porque você está desenhando. Você pode desenhar qualquer coisa. Quando chega no momento da pessoa demonstrar aquela expressão realmente assustadora, assim. É tipo, você bate o olho e você diz... Essa é uma pessoa ruim fazendo coisa de gente ruim, sabe? Eles fazem isso como ninguém, porque eles conseguem... Primeiro, você está desenhando, você pode transformar mudar toda a estrutura óssea do rosto, você pode alongar.
os olhos. Você consegue reduzir assim, a pupila até um tamanho que, meu Deus, existe uma pupila, sabe? Você consegue você consegue mudar completamente. E eles realmente sabem desenhar um negócio pra te deixar com medo. Eu, particularmente, eu fico com muito medo. E aí esse é o meu receio. Eu quero muito ler as coisas de thriller, eu me interesso muito pelos plots, mas às vezes quando o traço me assusta muito, eu não consigo ler. Eu tô tentando evoluir. E pra mim tem outro fator do Webtoon. Se você tá lendo um mangá, você tá lendo um quadrinho, você recebe spoiler. Quando você vira a página, você não vê só o quadro que você tá lendo no momento, você vê toda a página. Então, Sim! em miniaturas. Então você tem spoilers. O Webtoon é o seguinte, você tá arrastando, né? Você tá arrastando ali. Você tá arrastando, de repente, pá, na sua cara, entendeu? Tem uma pessoa completamente, tipo, cenas completamente assustadoras. E aí você fica naquela de, tipo, ele te surpreende na cena. E se você quiser fazer bem feitinho mesmo e investir um pouco mais de recurso e tal, e tempo, o Webtoon você também consegue adicionar trilha sonora. E tem gente que contrata pessoas para fazerem composições instrumentais do Webtoon. E o Webtoon, você consegue programar a trilha sonora para ela começar num ponto específico e terminar num ponto específico da leitura da página. Então, você consegue fazer o barulhinho da caixinha de música e a risadinha de criança começar no momento que você chega naquela parte, entendeu? É incrível. Agora eu estou ficando um pouco aterrorizada. Porque eu realmente agora imagino a pessoa lendo e de repente começa a tocar um negócio, ela tipo olhando pros lados, o que é um. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu ainda não tive a experiência de ler um com isso, mas eu já li outros webtoons de outros tipos que utilizam a questão da trilha sonora de uma maneira muito inteligente. Eu quero ter a experiência de ler um thriller ou algum terror que traz essa questão. Eu li um... Ele não é thriller, ele é de ação. Mas é um momento que tá tendo uma perseguição. Não tem porradaria, mas tá suspense. Boa. Ele é suspense. E tá tendo uma perseguição policial. E aí eu tava lendo de boa, assim, de madrugada, no meu quarto, sozinha. E eu tava lá, aí do nada começou os dos pés. Dos pés correndo e pisando na água. Meu Deus, entraram na minha casa. E a minha casa está alagada. E foi ridículo, porque eu bloqueei o celular. Automaticamente bloqueei o celular, porque entraram na minha casa. O som parou. Nada acontece. Liguei o celular de novo. O som voltou. Eu fiz, não tô acreditando. 30 segundos depois eu cheguei onde eu tava, mas eu falei, não acredito. Eu caí. A gente falou bastante até agora. E eu acho que tá faltando uma coisa pra gente poder dar esse episódio como encerrado, né? Essa introdução. Que é trazer aqui um pouco dos nossos títulos preferidos. A gente falou um pouco dos gêneros que a gente mais gosta. Mas vamos falar um pouco dos nossos gostos, até pra galera poder entender o que eles vão poder esperar da gente em futuros episódios. A gente tem muita vontade de expandir e poder abranger vários gêneros aqui e falar de vários tipos de webtoons diferentes. Mas, obviamente, a gente vai ter que começar um pouco com o que a gente é mais familiar, com o que a gente já gosta, com o que a gente já acompanha. Então, isso vai cair um pouco no gosto de cada uma, do que a gente já lê. Então, é legal vocês saberem o que esperar da gente. A gente já falou um pouquinho em questão de gêneros, mas vamos trazer aqui quais são os títulos, quais são os webtoons que a gente mais gosta. Não precisa trazer muitos, mas alguns pra galera ter uma noção. Atualmente, eu gosto muito de Purple Hyacinth. Eu não sei falar essa flor, o nome dessa flor. Mas ele é de suspense, é o que eu falei dos policiais que teve a perseguição. Boa. Eu gosto muito dele. Ela é uma policial que tem o poder de identificar quando as pessoas estão mentindo. E atualmente, na sociedade que eles vivem, existe muita corrupção do governo. E existe uma máfia muito poderosa que está fazendo atentados terroristas na cidade. E existe um assassino em série, que é o Purple Hyacinth, e ela descobre quem ele é. E aí ela começa a fazer uma parceria com ele, porque aí os dois formam uma dupla. E que o objetivo é destituir o governo e acabar com a máfia pra tentar melhorar a cidade. Eles não são super-heróis, eles são pessoas normais.
E ela Um serial killer quer salvar, quer acabar com a corrupção do governo, é isso mesmo? é que se eu falar dá spoiler. Tudo Mas- bem, vamos manter aí, então, ok, A gente não continue. pode dar spoiler de desenvolvimento de personagem. Mas a arte é muito bonita, a trilha sonora é muito boa e eu gosto muito dos recursos visuais que elas usam. São duas meninas que são autoras. Elas usam o nome como Sofisme. Elas têm um outro que se chama Life, mas elas interromperam no meio que elas foram comissionadas para fazer o Purple Hyacinth. E aí tá continuando, tá quase com 200 capítulos. E eu acho eles maravilhosos. Uma policial, um serial killer salvando aí a humanidade do... Ai, ele é lindo. Ai, ele é um homem muito bonito. Ai, muito bem Sim, gente, desenhado. homens 2D podem ser muito bonitos, muito bem É, desenhados. comentário. Eu sou muito bissexual pelos dois personagens principais, assim. Nai, você tem outro título do momento? Ai, eu tenho. Fale. Ai, eu tenho. Começou. O segundo... A animação! Ai, eu tenho aqui, gente, peraí, vou surtar, surta. Me segura! Eles também é um dos comissionados e mais populares da Webtoon, que se chama Your Throne. Ele é no mundo de fantasia, mas o negócio é assim. Existe a Lady Medea e a Lady Psyche, e elas são opostos de personalidades muito grandes, muito diferentes. A Lady Medea, ela sabe espada, ela sabe muito sobre o mundo político, e a Lady Psyche é aquela menina ingênua que acredita no amor eterno, e ela está noiva do príncipe herdeiro, que se chama Eros. E acontecem coisas que elas trocam de corpo. Só que nisso elas descobrem que o universo que elas vivem, a cidade que elas vivem é um mundo muito corrupto. E que tudo que tá ali não é o que parece. E aí começa um jogo de corrupção, xadrez. né? Não, é corrupto. Eu falo que é corrupto, mas não é corrupto tipo lavagem de dinheiro. É corrupto no aspecto, pelo menos no universo do Your Throne. O Eros, ele finge pra sociedade que ele é um príncipe herdeiro, que só quer o bem da sociedade e tudo mais, mas ele mata qualquer pessoa que passa pela frente dele. Ele só quer casar com a Psique, porque a Psique tem um poder especial e papapá. Não vamos dar spoilers. Mas nada é o que parece. E esse é o intuito desse Webtoon. Cada episódio é um jogo de xadrez. E é isso. A Nai falou 2 vezes sobre webtoons comissionados, é isso? Ah. Eu não tenho noção do que isso significa. Ok. No Webtoon da Naver, no aplicativo do Webtoon da Naver, eles existem a aba Originals e Canvas. Os Originals são que a Webtoon, a Naver, eles patrocinam, eles comissionam esses artistas, eles pagam esses artistas para produzirem esse Webtoon. E existem os Canvas, que não são os comissionados, que são artistas independentes, que podem colocar os Webtoons deles e você pode ler de graça e tudo mais. Só que eles não ganham dinheiro, existem outras formas deles ganharem dinheiro, mas eles não são comissionados. Muito bom, gente, muito obrigada. De nada. Eu trouxe 2 títulos que representam bem os gêneros que eu mais gosto. Eu fiz uma lista grande primeiro, aí eu pensei, gente, eu não posso trazer tudo isso, senão o que eu vou falar nos outros episódios? Emocionada, Então, né? exato. Empolgou. É porque, assim, é realmente difícil. É realmente difícil. Eu vou começar com um dos meus preferidos da vida, assim, que eu sinto que é o The Makeup Remover. É a história de uma menina que cresceu ouvindo da família que tudo que ela tinha que fazer era se preocupar com os estudos para entrar numa boa faculdade. O que aconteceu foi quando ela entrou na faculdade, ela achou que estava tudo resolvido, ela começou a ser cobrada de outras coisas. Ela começou a ser cobrada em relação à aparência dela. Ela começou a ser cobrada em relação às relações. E aí, isso deu meio que um bug no sistema da menina, que ela ficou, gente, mas vocês falaram que era só eu estudar e entrar na faculdade. E agora tá todo mundo me cobrando a seguir padrões e tal. E o The Makeup Remover é uma história em que essa menina acaba se encontrando com um dos maiores maquiadores da Coreia. O cara é super famoso, faz maquiagem para estrelas, assim, ele é um artista da maquiagem. E ele tá em busca de uma modelo que vai participar com ele de um reality show de maquiagem. Na verdade, é um survival show de maquiagem
É uma competição. Um producer Isso, 101. é tipo um produtor de maquiagem, entendeu? E ele tá atrás dessa pessoa que vai participar com ele desse programa, que vai ser a modelo, que é em quem ele vai fazer a maquiagem. E aí que ele acaba encontrando essa menina, se encanta pelo rosto dela e faz o convite para ela ser a modelo dele na competição. Bom, aí a história vai desenvolvendo e a coisa vai evoluindo, não quero dar muitos spoilers. É uma história realmente maravilhosa. Não, você foi falando desse Webtoon, eu só fiquei pensando na novela Totalmente Demais. Nossa, nossa especialista em cinema aqui, pessoal. Trazendo referências. Eu fiquei assim, eu falei, ai, Exatamente. Totalmente Demais, né? A menina chata, o cara achou, se encantou por ela, quer transformar ela em modelo, entendi. E o segundo que eu trouxe é o meu do momento, é o que eu tô no hype atual. O nome é It's Mine. A gente acompanha o Johan, que é um jovenzinho nesse maravilhoso webtoon. Eu diria que ele tem uma admiração muito grande por uma menina principal, que eu não me arrisco a dizer o nome, mas ele tem uma fixação por essa menina, só que ele tem muito receio de falar com ela. Então ele meio que acaba acompanhando ela de longe, ela acaba sempre estando presente nos lugares que ele tá. E ele tem algumas tentativas, ele tenta abordar ela de algumas maneiras, mas sempre acontece alguma coisa que afasta. Então ele sempre fica naquela de um dia eu vou falar com ela, mas esse dia ainda não chegou. Acontece que essa menina acaba passando por algumas situações de perigo. Aparentemente isso é algo comum na vida dela. E ele, por meio que ser, de certa forma, stalker dela, ele acaba vendo ela nesse tipo de situação e tem a oportunidade de ajudar ela. E aí você termina, eu acho que é o primeiro capítulo, com uma cena que é ele, todo fudido, escrevendo como foi o dia, né? Que hoje ele estava passando por isso e ele viu a menina passou por uma situação de perigo, ele conseguiu ajudar e tal. Então ele tá meio que escrevendo o que aconteceu no dia e com a cara toda destruída porque ele, né, lutou com um monte de gente, um monte de sequestrador e tal. E aí começa a entrar aquele momento, Mari, que a gente falou, que o webtoon ele vai pegando aquela vibe um pouco mais assustadora, né? Ele vai escrevendo, a expressão dele vai mudando. E aí ele no final ele tá com uma expressão maníaca, assim. E aí no fundo vai se abrindo, assim, vai se iluminando um pouco o fundo, e você vê que ele tá num quarto cheio de foto dessa menina. Cheio de foto, assim, ó, lotado de fotos, de cada passo que ela dá. Assim, quando você tava falando de stalker, eu fiquei, gente, mas tá normalizando o stalker, não sei o quê. Eu falei, que coisa, não acredito que eles vão fazer. Agora eu já tô assustada. Então, é exatamente nesses termos que você termina. Mas o que eu posso te falar desse webtoon? Cara, eu não passo pano pra personagem problemático, tá? Isso aqui é uma grande verdade. Nossa. Eu não passo pano pra personagem problemático mesmo. Eu chamo de senso crítico. O que eu posso falar é que ele não vai nessa direção. Qual é o nome mesmo desse? It's Mine. Pra você ver, sentir aí, ó, a possessividade no... Eu estou surpresa. Eu não tenho nenhum webtoon pra recomendar, inclusive. Mari, você ouviu aqui 4 recomendações de webtoon. Pra você, tá? Não é julgamento de apresentação mais legal, mais deslegal, mas qual que você conseguiria se ver lendo? Iniciando, pelo menos. Olha, eu descartaria um pouco Totalmente Demais. Nada contra a novela, mas eu acho que não pegou Totalmente Demais, não me pegou tanto. Tudo bem. A policial e o serial killer salvando o mundo da corrupção me pareceu interessante, porque temos um serial killer tentando salvar o mundo da corrupção. Sim. E o menino obsessivo, assim... Fiquei com medo do menino, fiquei com medo de ler ele começar a me perseguir também, né? Eu fiquei assim, vai que eu começo a ler ele começa a aparecer aqui, né? E eu não quero, não é o que eu quero da minha vida. Mas eu estaria entre os dois, eu realmente estaria entre a policial e o serial killer salvando o mundo da corrupção e o menino obsessivo. Você tem um pequeno padrão, né? Um pequeno padrão de meninos obsessivos, eu espero que não. Bom, gente, e o nosso primeiro episódio vai ficando por aqui, mas o assunto não precisa acabar ainda. Não! A gente pode continuar falando disso muito mais.
Mas antes de eu passar mais algumas informações sobre como é que a gente continua mantendo essa conversa, Nai e Mari, onde que as pessoas podem encontrar vocês? Nas redes sociais? Pode me achar no Twitter como nada_ponte. E é isso. Boa. Só me achar. Pessoas, vocês não vão conseguir achar na vida. Mas, se vocês quiserem falar comigo, ou continuar falando com a gente, Made, por favor. Manda recomendações de Webtoon. Mandando as recomendações, por favor. Mandem as recomendações, quero ver. Vocês podem o quê? Continuar falando com a gente no @falardewebtoon. E eu vou estar lá também. Fazendo o quê? A produção, né, gente? Produção tem que produzir. A gente produz até conteúdo de Twitter, Exatamente. tá? E eu tô no Twitter, no @mermaid. Eu também tô no Instagram, mas assim, eu sou um desastre no Instagram. Eu não vou nem ousar passar meu Instagram aqui, porque ele não é atualizado nunca. Eu não posto stories, eu não posto feed, nada. Lembrando, então, que você também pode continuar interagindo com a gente no @falardewebtoon, que nem a Mari já comentou. A gente tá no @falardewebtoon tanto no Twitter quanto no Instagram, então segue a gente lá. E aproveita esse momento para contar mais sobre você pra gente. Compartilha aí quais são seus webtoons preferidos, o que te fez cair nesse buraco. A gente quer muito saber desse tipo de coisa. Manda recomendação de webtoons pra Mari. Então marca a gente lá, marca no Twitter, @falardewebtoon. Comenta o que você achou desse episódio, qual webtoon que você acha que seria um excelente primeiro webtoon para Mari. A gente vai passar todas as recomendações para ela, a produção vai estar lá conferindo. E segue a gente também já nesses perfis, porque a gente pretende continuar postando conteúdo neles e interagindo mais com vocês. E a gente se vê no próximo episódio, a gente espera que você esteja lá, a gente quer te encontrar lá. Por favor, não foge, vai pro próximo episódio. Bora, gente! Beijo!